gente! Eu sou a Ione do Minha Vida Literária, já em ritmo aí de retrospectiva, de final de ano, de pensar o ano que a gente passou. Vim trazer hoje uma listinha de livros que eu adoraria ter lido em 2021, mas não rolou. Semana passada eu postei a listinha de livros que eu pretendo ler ainda em 2021. Se você não viu, já passa lá pra assistir. E já vai deixando aqui nos comentários também os livros que vocês gostariam de ter lido esse ano, mas não deu certo. No meu caso aqui, esses livros são aqueles que eu vou tentar priorizar em 2022 e espero conseguir ler. Vou primeiro mostrar pra vocês os livros físicos, depois eu parto pros e-books. Bom, entre eles está o romance da Susan Wiggs, A Livraria dos Achados e Perdidos. A editora Harlequin acabou de lançar, inclusive, outro livro da autora, O Mapa do Coração. Ele não tem conexão com esse daqui, mas já quero ler os dois, quero muito conhecer a escrita da autora. Esse aqui chamou minha atenção porque, além dele prometer trazer uma história mais sensível, ele também se passa no universo de livraria, que é um universo que eu adoro. A protagonista, ela herda a livraria que era da mãe dela depois de uma tragédia. Ela vai pra essa livraria porque o avô dela se recusa a vender a livraria. A livraria tá caindo aos pedaços e ela tem que mudar, então, toda a vida dela para poder assumir essa loja e também cuidar do avô dela, que já tá, né, mais idoso e tudo mais. Desde que o livro saiu, eu tô curiosa pela leitura, eu fico olhando ele ali na estante com aquela vontadezinha de pegar para ler, mas infelizmente não consegui incluir nas minhas leituras. Vamos ver se isso muda em 2022. Outro livro que eu tô curiosa desde que ele saiu pela tag Inéditos, e quando ele saiu pela Editora Planeta e eu recebi o livro, eu fiquei muito feliz. Eu inclusive comprei o e-book no Kindle também numa promoção, porque eu realmente quero muito ler, e eu sei que pelo Kindle às vezes eu consigo ler um pouco mais rápido. É o Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bailey Kaur Jeswal, e aqui a gente tem uma história de uma protagonista que ela é de uma família indiana e ela passou meio que a vida toda tentando ter uma vida mais ocidental, fugindo um pouco das tradições familiares dela. Acontece que depois que o pai dela morre e a família dela se vê em condições financeiras um tanto quanto complicadas, ela decide que ela vai dar aula de escrita criativa para mulheres viúvas de uma comunidade indiana também, para poder auxiliar a família dela. Só que quando ela chega lá para dar as aulas, ela percebe que primeiro ela vai ter que ensinar inglês para essas mulheres. Não tem como ela ensinar escrita criativa para elas se elas nem sabem escrever naquele idioma ainda. Ela fica extremamente frustrada por conta disso, porque ela não vai exercer a criatividade dela como ela queria. Só que ela começa a perceber que entre aquelas mulheres, elas estão trocando livros eróticos. Então existe entre todas elas ali um anseio, um desejo que acaba sendo extremamente reprimido. E a partir daí, então, que ela vai desenvolver com essas mulheres as histórias que elas querem ler e as histórias também que elas querem contar. Eu tô muito curiosa pela leitura, também espero que seja um dos que eu consiga ler assim que o ano começar. Outro também que eu fiquei muito feliz quando eu recebi da editora Jangada é o Sem Lógica para o Amor, da Tracy Garvis Graves. Ela é a mesma autora de Na Ilha, um romance que eu amo. Eu só tenho o e-book, eu quero muito comprar o livro físico, porque é um que eu quero ter aqui na estante, porque foi um livro que me envolveu demais, e eu imagino que esse aqui também vai fazer a mesma coisa. Ele começa no início dos anos 1990, quando um casal se conhece na faculdade, os dois jogam xadrez, cada um deles enfrenta ali suas próprias questões, e por conta disso eles acabam estabelecendo uma relação muito profunda, muito tórrida, muito intensa, e essa relação acaba em uma tragédia. 10 anos depois, então já em 2001, eles vão se reencontrar, quando os dois já viveram coisas muito diferentes e eles tentam dar uma segunda chance para aquela relação que eles tiveram. Só que eles vão precisar encarar algumas coisas aí para evitar que uma nova tragédia faça com que eles se separem mais uma vez. Como Na Ilha me proporcionou essa leitura que foi tão gostosa, tão envolvente, eu tenho a expectativa que esse livro me proporcione a mesma sensação. E eu vi também alguns comentários bem positivos sobre a leitura. Tô muito curiosa para ler, mas de novo, não consegui ainda. E aqui, para representar uma autora que eu gostaria de ter lido, na verdade, qualquer livro dela que eu tenho aqui na estante, porque eu tenho uns 4 livros dela que eu ainda não li aqui, então eu poderia ter lido qualquer um e eu selecionei esse daqui, mas poderia ser outro também. É a Jodi Picoult. Eu li um livro dela esse ano, que foi 1 Milhão de Pequenas Coisas. Foi uma leitura incrível. E como eu já tinha esses livros dela parados na estante, é uma autora que eu gosto muito. Eu queria ter lido pelo menos mais um livro dela e também não consegui. A Jodi Picoult é aquela autora que ela sempre parte de situações um tanto quanto conflitantes, conflitos éticos, morais. Coloca os personagens assim em situações muito difíceis, realmente em dilemas mesmo. E ela desenvolve os personagens com muita sensibilidade. Eu acho que esse é um dos fatos
atos que mais me faz gostar da leitura, porque realmente coloca a gente pra enxergar outras perspectivas e perceber, né, a dificuldade ali de toda a situação. Aqui em A Menina de Vidro, a gente tem um casal que eles têm uma filha que ela nasceu com uma doença rara nos ossos, que faz com que ela tenha ossos muito frágeis. Se ela tropeça e cai no chão, ela pode quebrar um osso. Depois já de vários anos deles cuidando da filha, os dois estão à beira da falência, porque, né, gente, Estados Unidos não tem SUS. Estados Unidos, eles têm tudo que pagar por tratamento e não é barato. Então os pais já estão ali à beira da falência. E aí o advogado deles traz uma solução. Eles podem processar a médica obstetra que realizou o nascimento da criança por não ter diagnosticado o problema da bebê antes do nascimento, porque se isso tivesse acontecido, a mãe poderia ter optado pelo aborto e aí eles não estariam naquela situação. Se eles ganharem aí, então, né, esse processo, eles vão ter o dinheiro para poder arcar com as despesas médicas. Só que para fazer isso, em primeiro lugar, a obstetra é melhor amiga da mulher. Ela vai ter que processar a própria amiga. E em segundo lugar, para ela poder seguir com esse processo, ela vai ter que dizer basicamente no júri que ela preferiria que a filha dela não tivesse nascido. Sentir o drama, né? Todos os livros da Jodi Picoult são assim em situações nesse nível. Bom, passando para os e-books, um que eu fiquei muito curiosa para ler foi publicado apenas em e-book pela editora Harlequin, que é o Guia de Mecânica Celeste para Damas, da Olivia Wade. Ele é um romance de época e ele traz um romance entre duas mulheres. Uma delas é uma astrônoma que, para poder fugir do casamento da ex dela, que ela não quer ver, ela aceita um trabalho de tradutora. E ela vai trabalhar com uma condessa que ficou recentemente viúva. Ela era esposa de um astrônomo que tinha um trabalho científico e tudo que ela quer é basicamente encerrar esse projeto do marido. E quando chega essa nova tradutora ali pra trabalhar com ela, vai surgir o romance entre as duas. Eu achei a premissa muito diferente de tudo aquilo que a gente já leu em romances de época. Fiquei super curiosa pra ler, mas vocês já sabem, né? Senão o livro não estaria aqui nesta lista. Outro livro que eu queria muito ter lido, espero conseguir fazer isso também aí o quanto antes em 2022, é o Lá Não Existe Lá, do Tommy Orange. Ele é um romance indígena estadunidense. Ele traz na narrativa a perspectiva de diferentes personagens, todos eles de povos originários dos Estados Unidos. Ele aborda diferentes gerações, fala muito da questão de memória, de pertencimento. Eu tenho uma bagagem muito pequena de leituras de autores indígenas, quero muito mudar isso. E esse foi um dos livros que eu fiquei mais curiosa para fazer a leitura entre aqueles que eu pesquisei. Outro livro que eu adoraria ter lido, até porque eu queria ter assistido a série, eu não vi ainda porque eu quero ler primeiro, é o Por Trás dos Seus Olhos, da Sarah Pinborough. Ele traz como protagonista uma mulher que ela tá vivendo aquela vida contemporânea, comum, de estar meio cansada da vida, cansada do trabalho, e numa noite ela vai conhecer um cara num bar que ela vai ficar super encantada, vai rolar um beijo ali entre os dois, mas depois ela vai descobrir que esse cara é o novo chefe dela e mais do que tudo o cara é casado. Eles vão começar a ter um caso ali e o pior de tudo é que a protagonista ela ainda vai ficar amiga da esposa do cara. E aí o livro promete ir por caminhos assim completamente inimaginados. Todo mundo fala que a história é super surpreendente. Eu tenho muita curiosidade de ler e ver que surpresa, que reviravoltas todas são essas. E aí, por fim, outro romance que eu adoraria ter lido é romance nacional, é o Vem Quente Que Estou Fervendo, da Lola Salgado. Na verdade, tem outro livro da Lola que eu também adoraria ter lido e ainda não consegui, que é o Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali. Mas o Vem Quente Que Estou Fervendo foi aquele livro que assim que foi lançado eu achei, vou ler tipo mês que vem. E não consegui, não deu certo. Ele é uma comédia romântica, é romance ao estilo cão e gato, dos personagens um implicando com o outro. Ele traz romance de conveniência, então eles vão fingir que eles estão namorando. E ele é uma releitura moderna de A Megera Domada, de Shakespeare. Então assim, são vários elementos que eu acho super interessantes. Eu amo a escrita da Lola e eu fiquei muito curiosa pela leitura. Bom, obviamente existem outros livros além desses que eu também adoraria ter lido, mas aí basicamente eu vou falar da minha estante inteira, que se eu for falar só da estante sem nem pensar no e-book, já é livro que pra dar e vender. Então assim, eu tenho uma estante inteira de coisas que eu quero ler, mas fiz essa pequena seleção daqueles que talvez sejam leituras um pouco mais urgentes aqui, de acordo com a minha vontade. Se vocês já leram algum desses livros, contem pra mim nos comentários. Se vocês não conheciam, ficaram interessados pela leitura, também me contem aqui que eu quero saber. Aproveita, deixa sua curtida nesse vídeo, isso ajuda demais no engajamento e ajuda demais no meu trabalho, então muito obrigada por isso. Pra quem tá chegando agora na minha vida literária, seja muito bem-vindo, aproveita pra se inscrever e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.